Você já foi vítima de algum golpe ou se sentiu ofendido através da internet? Os crimes virtuais são cada vez mais comuns por conta da sensação de anonimato e impunidade presentes na rede. Mas especialistas da área acreditam que ninguém está livre de ter um vírus ou um programa mal intencionado instalado no computador. Um levantamento feito por uma empresa americana especialista em segurança digital informa que 79% dos sites contaminados eram páginas legítimas que foram invadidas por hackers. Esta é a pauta do Viva Voz de hoje, que já está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje quem me acompanha é o acadêmico de jornalismo, Lucas Rosa. Boa tarde, Liz, e boa tarde também a você em casa, acompanhando o Viva Voz aqui pela rádio e também pela TV Univale. Lembrando que você pode e deve interagir conosco, é muito fácil. Tem o nosso e-mail, vivavoz949@gmail.com. Tem também o Facebook, facebook.com/VivaVozUnivale. E o Twitter e o Instagram, ambos @VivaVozUnivale. O nosso convidado de hoje é o professor Ayrton Chaves, do curso de Direito aqui da Univale, professor que é especialista em criminologia. Obrigada pela presença, professor. Obrigado, Lisa. Obrigado pelo convite. Obrigado, Lucas Rosa, também. Satisfação estar aqui com vocês e vamos conversar, ver o que a gente consegue esclarecer aí para o ouvinte. Professor, o que pode ser considerado um crime virtual? Lisa, o leque é grande, né? Hoje a gente não pode escapar desse instrumento que é a internet, né? A gente usa isso de dia, de noite, a todos os momentos, e por trabalho, por lazer, e de tão utilizado, tão necessário que ele é hoje, ele também acaba causando alguns inconvenientes, né? E quando se trata em direito penal, e essa é a razão pelas quais vocês acabaram me convidando hoje, quando se trata de direito penal, via de regra, a coisa não é boa. Tem algum problema, né, ali naquele setor. E de tão utilizado, tão útil que é hoje a internet, é claro que algumas pessoas acabam se utilizando desse instrumento também para as mais variadas práticas criminosas, né? Se classifica os crimes virtuais a partir de dois modelos, né? Existem os crimes de computador, eles chamam de crimes de computador, crimes digitais, crimes cibernéticos, crimes via internet. E também existem os crimes cibernéticos puros, né? O que seria um crime cibernético puro? Seria aquele crime que só existe no ambiente virtual. Eu não posso, se eu retirar a internet da esfera física do mundo, ela não existe, né? Se a gente voltar lá a 1900, por exemplo, esse crime não seria possível. Que seriam os crimes, aqueles crimes praticados somente pela via da informática, que atacam diretamente o computador, que atacam as informações existentes ali e os dispositivos de informática. Agora, o que a gente tem de mais comum são os crimes que a gente pratica fora do ambiente virtual e que eu posso praticar também fazendo uso do ambiente virtual, né? Isso que é muito comum. E aí, a título exemplificativo, né, para a gente trabalhar aqui, acabasse na chamada aí falando já, são as fraudes, né? Ou seja, spams que se direcionam até os usuários para coletar dados pessoais para posteriores fraudes. Isso aí, na verdade, é classificado depois como um crime de furto ou crime de estelionato, né? Ou seja, crimes que, via de regra, já se praticam no ambiente físico, né? Sem qualquer utilização da informática. Outros exemplos muito, muito comuns, né? Crimes de injúria, né? Crimes de ameaça, denunciação caluniosa. Isso aqui é muito praticado, né? Através de disque denúncia, porque muita gente se aproveita do anonimato na internet, ou o nome suposto ali, coloca um nome que não é o dele, para eventualmente acusar inocentes de crimes que eles não praticaram. Isso por algum interesse na incriminação dessas pessoas, né? A gente não sabe. E crimes de violação à intimidade de criança e adolescente também. Tem uma situação curiosa aí, em 2008, foram incluídos alguns tipos penais no Estatuto da Criança e Adolescente, que protege a intimidade dessa criança e do adolescente. Um tipo, por exemplo, um crime, né, do artigo 241A, que até então não existia, diz lá que hoje é crime, né, com pena inclusive bastante alta, né, 3 a 6 anos de reclusão, divulgar por qualquer meio, inclusive por meio do sistema de informática. O crime prevê essa
modalidade, fotografia, vídeo, outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfico de criança ou adolescente. Então, até 2008, isso não havia previsão nesse sentido. Agora há uma previsão com pena, inclusive, de reclusão. Importante. Professor, você citou esse último exemplo agora aí, né, que está na lei. E eu queria saber, no geral, como é que está a legislação brasileira quando o assunto é internet, é aplicativos, ambiente online? Como é que está esse momento? Já está bem estruturado, ainda precisa ser planejado muita coisa? Como é que está esse cenário? O grande problema dos crimes, na verdade, assim, todo crime, uma vez praticado, tem um fato passado, então, praticado num ambiente espacial, num lugar, no tempo, e uma pessoa praticou aquele fato. Aquele fato tem que se encaixar num tipo penal. O tipo penal é a previsão do comportamento proibido previsto na lei. Se encaixando no tipo penal, há então um crime aí. Há um crime, a priori é um crime. Aí tem que ser investigado. O problema maior é realmente na produção dessa prova, né? Então, o problema não é, na grande maioria das situações, falta de lei, né? O pessoal, o senso comum trabalha muito com isso. Lei. Eu diria que o problema maior transita na dificuldade de investigação desses crimes praticados por via da internet, né? Então, quais são as peculiaridades desse tipo de infração, né? Uma característica dos crimes, né? Se eu fizer um paralelo diferenciado aí, se eu fizer um paralelo entre crimes no ambiente físico e no ambiente virtual. Uma característica, né? O primeiro se refere aos fatores de celeridade e distância no tempo e no espaço. É isso que eu falei. Para eu praticar um homicídio, eu tenho que chegar perto da pessoa, esfaquear ela ou disparar contra ela. Então eu vou ter que estar ao mesmo lugar, o espaço, ele coincide, ao mesmo tempo que aquela pessoa, e coincide também o tempo. Isso não se exige no ambiente virtual, por óbvio. Eu posso programar, através de um programa, eu posso programar a máquina para disparar, por exemplo, um vírus tal data para tal lugar que vai atingir a pessoa em outro lado do planeta, inclusive. Ou seja, a questão espacial e a questão temporal, ela fica prejudicada nesse aspecto. Ou seja, ela se diferencia muito do ambiente físico. Outra característica diferencial aí é a facilidade de encobrimento. Essa característica é praticamente inseparável da atividade ilícita da informática. Por quê? Porque ali existe uma facilidade muito grande de se encobrir o comportamento criminoso. É bastante comum, por exemplo, a gente alterar um programa para que realize uma atividade ilícita e mais tarde restituir o programa automaticamente. Isso se faz, né? Por meio se chama rotina de software, né? Ou seja, tu retoma o programa anterior como ele estava, de forma que se eu for fazer uma perícia, até talvez eu consiga concluir que é possível a realização daquele crime, mas não consigo chegar a uma prova como foi feito, ou seja, as nuances daquele instrumento é muito complicado para eu construir aquela prova. E a terceira característica ali, a questão da investigação também, é a dificuldade probatória, que daí ela acaba acampando as duas primeiras situações ali. Ou seja, a dinâmica, né, que eu utilizo por meio da internet no comportamento criminoso, ele é alterado a todo momento, de forma que é fácil desaparecer com a prova de forma fraudulenta, né, e retomar a atividade feita anteriormente, de forma que as dificuldades sempre vão existir. Ou sempre, é sempre mais difícil eu construir essa prova. Mas o Estado, como o problema é esse, o Estado tem que tentar alcançar esses comportamentos pela via também eletrônica, né? Há delegacias especializadas hoje no Brasil, poucas, né? Óbvio, que tratam especificamente desse tipo de criminalidade, né? O que a gente tem que fazer é especializar a polícia, especializar o Ministério Público, são as instituições aí responsáveis pela repressão desse tipo também de criminalidade. Perfeito. Professor Ayrton, vamos colocar essa situação de forma mais próxima do usuário comum. Eu acho que existe uma preocupação geral entre todos os usuários da internet, que é em relação a possíveis invasões a contas bancárias ou dados de cartões de crédito. Na sua visão, qual é o grau de segurança oferecido para transações comerciais neste momento? A segurança, a instituição tem que dar a segurança, é óbvio, né? Mas uma segurança plena nunca existe, né? Tive conhecimento de um caso agora ali em Goiás, que de uma quadrilha. A acusação é essa, né? Não sei se isso realmente aconteceu, mas que
por exemplo, o cliente entra na loja de departamento, uma loja de departamento qualquer, vai comprar um produto. Quando vai comprar o produto, vai pagar com um boleto. Quando vai imprimir o boleto, esse programa que eles colocavam no sistema daquela loja de departamento, alterava o código de barra de forma que quando tu ia pagar o boleto, o dinheiro ia para a conta, para uma outra conta. Ou seja, o cliente pagava pelo produto, só que a loja não recebia esse pagamento. De maneira que o produto, claro, que não seria entregue. E aí, esse problema. Então, assim, a segurança, quem tem que dar, obviamente, que é a empresa que coloca aquele instrumento, aquela forma de pagamento, né, como um instrumento possível para pagar. Então, a legislação vem em defesa do consumidor nessa questão. Com certeza, né? Agora, com certeza, nesse caso, quem seria lesado é a loja, né? Tá? Num primeiro momento, o consumidor, mas... No meu entender, obviamente que a loja teria que ressarcir o consumidor nesse caso. Mas é complicado. Tratasse ali de uma pesquisa de uma empresa norte-americana, e isso é bem verdade também, né? O Brasil, segundo levantamentos aqui, é o 5º país do mundo em que são registrados o maior número de detecções de spam, né? Esse tipo de vírus que acaba colocando lá um trojan para captar informações do cliente, informações pessoais, e para depois, obviamente, eu poder acessar uma conta bancária, ou poder acessar uma linha de crédito, ou poder, então, fazer uma compra no nome dessa pessoa, e esse tipo de comportamento. Isso aí é bastante comum. Difícil, né? E uma coisa que eu não falei antes, né, que são os crimes cibernéticos puros, né? Sim. O crime cibernético puro. No Brasil, entrou em vigor em 2012, inclusive hoje está fazendo 4 anos, a lei Caroline Dickmann. Lembram dela? Essa lei visa proteger, na verdade, só o conteúdo do programa de computador. Ou seja, ela visa, na verdade, proteger o programa ou os dados daquele no ambiente virtual, pode estar em nuvens, né, ou também no próprio computador. Então, era um crime que antes daquele fato que acabou atingindo essa atriz global, ele não existia. Talvez poderia configurar uma injúria se acabasse, porventura, atacando a honra dessa pessoa, dessa vítima, né? Poderia configurar uma injúria, talvez uma difamação, né? Mas esse tipo de crime não existia até 2012. 2012 para cá, então a gente já tem um exemplo aí de crime cibernético puro, né? Que só existe na internet. Só existe no âmbito virtual. Até se eu ler o dispositivo, diz assim, o dispositivo diz assim, invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede mundial de computadores, e assim por diante. Então, o verbo invadir dispositivo informático alheio. Então, e pode ser na nuvem, como você já disse. Claro que sim, claro que sim. Hoje é muito comum, né, a gente guardar informações em nuvens, né? Certeza. Falando então, professor, em guardar informações, em coleta de dados, né? Grandes empresas da internet, como o Google e o Facebook, fazem coleta de dados dos seus usuários para poder vender publicidade direcionada de acordo com o que eles consomem, assistem e nas suas redes sociais. Nesse ponto, nessa coleta de dados, existe segurança? A gente pode estar seguro mesmo? Esses dados são apenas entre a empresa e como é que eu posso dizer, e o público consumidor dessa empresa, ou é fácil pessoas extraírem esses mesmos dados para usar de uma forma leviana? Eu não sei te dizer se é fácil, né? Eu posso dizer com certeza que é possível, né? Então ele cai numa esfera de possibilidades, né? Nada é 100% seguro, né? Então, claro, a empresa que coloca aquele serviço à disposição, ela tem que dar segurança. E óbvio, se em razão da segurança falha dela, isso causar um dano ao cliente, é óbvio que ela tem que ressarcir esse cliente na medida do prejuízo causado, tá? Isso é normal. Tô falando aqui, até eu acabei lembrando, é muito comum isso acontecer também. Tu vai lá, pesquisa, por exemplo, uma geladeira, né, numa loja de departamento. E aí tu não compra, tu só foi pesquisar o preço, por exemplo. E aí, seguidamente, tu começa a receber e-mail de geladeira, né? Exatamente aquela que tu pesquisou na promoção, né? Claro. 12 vezes. Então, realmente, eles têm todo esse aparato para coleta de informações, inclusive no teu e-mail reservado, né? Para depois poder disparar a publicidade
mais conveniente. Sobre aquilo que te interessa. Exato, que estaria em teste interessando, exatamente. Tá certo, a gente vai fazer um intervalinho, voltamos já a falar sobre crimes virtuais. Nosso convidado, o professor Ayrton Chaves. Viva Voz está de volta. Hoje nosso convidado é o professor Ayrton Chaves, especialista em criminologia. Nosso papo aqui hoje é sobre crimes virtuais. Muito bem. Professor, em julho desse ano, a Justiça do Rio de Janeiro, né, ela vetou a utilização do WhatsApp no Brasil, devido a, segundo a própria Justiça do Rio de Janeiro, o Facebook, né, dona do aplicativo WhatsApp, ter se recusado a contribuir em ceder dados para investigações. Na sua opinião, professor, é válido isso? A Justiça do Rio tinha direito de bloquear um aplicativo que é utilizado por centenas, milhares de pessoas num país... Bilhões, e que não vai, né? Bilhões até mais, que vai acabar afetando não só essa empresa, como pessoas que acabam dependendo desse serviço. Foi correta essa atitude? Lucas, esse caso, eu acho, e não foi um caso isolado, né? Foram alguns casos, né? Essas questões, eu acredito que tem que ser avaliadas a partir de uma ponderação, né? Vejam, é claro que há outros instrumentos, há outros meios para eu compelir a empresa a fornecer informações, se for o caso, né? Prisão é um exagero também. Bloquear o serviço é um exagero, porque isso acaba, por via reflexa, punindo outras milhões de pessoas que não tem nada a ver com aquele crime investigado, então, né? A justiça tem outros meios para trabalhar, compelir a empresa nesse sentido. Eu acredito que multa, né? Então, multa milionária, bilionária, multe, né? Eu acho que a multa aí seria a sanção mais adequada para forçar a empresa a fornecer aquelas informações exigidas pelo Poder Judiciário naquele caso, já que eram imprescindíveis para aquela investigação, né? Porque a interceptação de dados também de telemática, aqueles dados por modem, né, transferidos por modem, eles são, eles dependem também, eles transitam naquilo que a gente chama em processo penal de cláusula de reserva de jurisdição, que são coisas reservadas somente ao Poder Judiciário. Só o Poder Judiciário pode autorizar aquela quebra-sigilo, ou aquela interceptação telefônica, e aquela também quebra de dados, por exemplo, daquele componente transmitido pela via do WhatsApp, então, né? Que na verdade é um componente telemática. Hoje é feito pela internet. Certeza. Professor, uma outra situação que envolve o nosso uso da internet é o fato de que, de vez em quando a gente baixa aplicativo, entra no novo site, muitas vezes a gente tem que concordar com alguns parâmetros iniciais para poder navegar e, enfim, participar daquele ambiente. A maioria das vezes a gente vai lá e põe ok e não lê, né? Quais são as implicações disso? Está correta essa maneira de intermediar essa contratação? Porque você está contratando um serviço quando você coloca um ok ali, né? Lisa, assim, ó, isso aí é engraçado, né? Porque a gente fala no curso lá também. Hoje, contrato quase não existe. O que é contrato? Aquele bilateral, né, de vontades. Eu quero, tu quer, então a gente contrata. E na verdade o que a gente tem é contrato de adesão. Só isso. Tu vai comprar um celular hoje, e aí tu vai contratar a linha, por exemplo, né? O número. O que tu faz? Tu assina, ponto. Se tu falar, eu não concordo com tal cláusula, o que acontece? Então tu não compra, então não te vendo, ponto, né? Isso aí funciona também muito, e a gente também, é possível enxergar isso, tem que ir um pouquinho mais além, mas é possível enxergar. Contrato de trabalho, hoje, no Brasil. 12 milhões de empregados. Então, tem uma empresa precisando de pessoas, lá tem 3 vagas, o empregador, ele vai fazer o quê? Vai estipular os termos do contrato. O empregador, será que ele tem liberdade para transacionar ali? Não tem, porque tem mais 200 pessoas na fila. E esse caso aí é mais ou menos isso que acontece. Ou você aceita, ou então não usa o serviço, tá? Não tem como transacionar. Então, é um contrato que não é um contrato, na verdade. É um contrato de adesão. Perfeito. Professor, em 2014 foi sancionado o Código Civil da Internet, né, completando agora 2 anos. Eu queria só para relembrar o que, de uma forma resumida, dizia esse Marco Civil, professor. O Marco Civil entrou em vigor ano passado. Era uma discussão que vinha lá no Congresso desde 2007, né?
E ele foi sancionado a partir da Lei 2.965. Tá? O que regula esse marco? Ele regula alguns princípios, garantias, direitos e deveres para quem faz uso da rede mundial de computadores. No Brasil, segundo consta, eu fiz uma pesquisa agora de manhã, quase 90 milhões de pessoas fazem uso da internet diariamente no Brasil. E dessas 90 milhões, quase 90 milhões, 88, alguma coisa, 90% tem redes sociais. 91, alguma coisa por cento das pessoas, desses 90 milhões, tem redes sociais. Então, é uma coisa que o brasileiro acaba fazendo uso diário, né? Claro. E o que trouxe novo, né? Esse Marco Civil da internet, então? Lembrar que, primeiro, esse Marco Civil ele não trata de questões penais, né? Como eu falei, questões penais, direito penal, há os crimes lá no Código Penal, ou então leis penais especiais que vão tratar disso. E a questão de prova é construída a partir de um processo penal, que é muito regular, né? Está previsto em lei também e tem que seguir aquele procedimento. Esse marco ele prevê o quê? Ele prevê temas como neutralidade da rede, privacidade, retenção de dados, isso é muito importante. E ele trabalha também com essa questão lá no artigo 19, dessa questão que eu falei da cláusula de reserva de jurisdição, ou seja, para retenção de dado, eu Estado, né, dependo de uma autorização de um juiz, tá ok? Tem que ser um juiz competente para o julgamento da ação principal, não é qualquer juiz. Então a lei de interceptação telefônica fala isso e se aplica aqui também, né? Função social, a rede precisa cumprir uma função social, assim como a concessão de rádio e TV tem que cumprir uma função social, a rede, a internet também teria que cumprir essa função social, especialmente para garantir a liberdade de expressão e a transmissão de conhecimento, né? Além de impor algumas obrigações e responsabilidade civil aos usuários e também provedores. Tá? Então, ela trabalha muito com a questão da responsabilidade civil ali, tá? Não a responsabilidade penal. É outra coisa, então. Certo. Em relação a outros países do mundo, como é que está a legislação brasileira que trata desse assunto, professor? A legislação brasileira ela é uma legislação... deixa eu ver a palavra, adequada, né? Se eu comparar com a legislação norte-americana, se eu comparar com a legislação alemã, francesa, ela é parecida com essas legislações. E lá também, como se lida muito com esses mecanismos também, a criminalidade muito se aparece quando aqui. Né? O problema como eu falei, que alguns países estão muito mais avançados na questão do combate e na repressão, né? Na verdade, o combate, eu diria assim, para combater alguma coisa, é complicado, né? Combater. Mas eu teria que trabalhar a questão de prevenção, os antivírus, então a questão a parte tecnológica, exatamente. E aí eu posso aprimorar a partir das questões extra-estado, daí, né? São questões mais no âmbito privado. E a repressão, que é por parte do Estado, aí sim teria que especializar os servidores públicos que trabalham na repressão para eu poder alcançar esse tipo de gente que pratica esse tipo de crime, para poder também, então, dar uma resposta, aquela resposta que a lei prevê. Porque não adianta a legislação, por exemplo, prever lá uma conduta, prever um tipo penal, e eu tenho uma dificuldade extrema em comprovar que aquela prática realmente se deu, como se deu. E aí, eu tenho dificuldade, na verdade, em promover uma certeza penal necessária para a condenação. E aí, lá no final, eu acabo, por via das vezes, absolvendo esse infrator, porque eu não consigo construir a prova necessária para eu levar essa pessoa à condenação. O juiz, na dúvida, tem que absolver. Então, essa é a questão. Então, além de tipos penais específicos, que a gente o Estado brasileiro já está construindo nesse sentido, lembrando que não é aquela coisa, isso não salva ninguém, né? Um exemplo, muitos falam do bullying, tem muito bullying pela via internet também, né? O bullying hoje, o que pode caracterizar? Pode caracterizar uma ameaça, um constrangimento ilegal, injúria, calúnia, dependendo da situação. Ou seja, ele já é punível, né? Esse é mais fácil de ter provas, sim, né? Já é. Mas eu posso fazer por um fake, né? Na internet, lá, de forma que eu também crio dificuldades para chegar até o infrator. Mas vejam, o que eu estou querendo dizer é o seguinte,
eu construir o crime do bullying, eu tipificar esse comportamento lá em alguma legislação, no Código Penal que seja, isso daí está protegendo a eventual vítima do bullying? Não é essa a questão, porque já existem crimes que podem alcançar a pessoa que pratica esse tipo de comportamento. Só que o nome é outro, não tem um nome específico. Tá? O problema realmente é o problema de prova, tá? Ou seja, a investigação, processo penal adequado para eu poder responsabilizar sim esse infrator. Essa é a grande questão. Temos 1 minuto, Lucas. Então, professor, nesse ponto te pergunto, você, com todas essas análises que você fez ao longo do programa, você acha que as pessoas se sentem, como é que eu posso dizer, um pouco mais seguras e até, entre aspas, dizer, acima da lei no ambiente da internet que algumas vezes permita que eu me disfarce com outros nomes? Olha, eu acredito que sim, tá? Eu posso me esconder atrás de um computador e como a gente conversou aqui, eu posso estar em qualquer lugar do planeta, né? E praticar determinada infração para poder me esquivar de eventual responsabilidade. Agora, eu não sei se isso é um fator motivador, tá ok? Porque eu não sei te dizer, porque isso é uma questão que teria que analisar criminologicamente, tem um estudo com relação a isso, né? E o que eu falar aqui vai ficar na base do achismo, né? Eu não sei se não existisse computador, essa pessoa que praticou, por exemplo, uma difamação pela via internet, ela não praticaria pela via física, tá? Eu não sei se isso, então, é um motivador, potencializa a ocorrência daquele crime, não sei, tá? Mas eu sei que é um problema para há uma dificuldade ali para eu construir aquela prova, poder chegar àquele autor e poder responsabilizá-lo, isso sim. Ok. Então, esse foi o professor Airton Chaves, professor do curso de Direito, que é especialista em criminologia. Obrigada pela entrevista, professor. Eu agradeço. Valeu, professor. Muito obrigado. E obrigado também a você em casa acompanhando mais um Viva Voz. Suas ideias em alto e bom som.